E a gente pensa assim, a nossa salvação ela é pela graça. E quem não conhece essa graça? Como é que essa Verdade. pessoa é salva? E E isso nos dá esperança, né? Para nós que somos cristãos, nos dá esperança. E sim. já dá o gancho aí pra Érica falar da sexta-feira, né, Érica? Ah, sim, eu acho que esses temas aqui, Carne, pra mim foram os favoritos, hein? Foram os melhores. E justamente, na sexta-feira, o título é Esperança para os Não Cristãos. A gente fala muito, né, sobre nós que temos o conhecimento, né, que conhecemos a Cristo, que temos essa experiência, a gente prova desse amor a cada dia. Porém, tem aquelas pessoas que, infelizmente, não conseguem ter esse conhecimento, dependendo da localidade, entre outros fatores também. E a gente pensa assim, a nossa salvação ela é pela graça. E quem não conhece essa graça? Como é que Verdade. essa pessoa é salva? E na lição de sexta-feira, ela fala muito sobre isso. Eu acho uma coisa muito legal. Porque aqui fala assim, ó, não tem distinção nem nada, mas o amor de Cristo ele é para todos. Independente do que você fez. Assim, a graça ela é para todos. Você pode não conhecer a graça, mas a graça ela te conhece. E Nossa, isso é Boa. é um ponto importante. de vista. Uhum. Então, assim, Deus, ele sempre. Às vezes a gente não se sente nada, mas Deus, ele nos dá uma identidade. Mesmo sem a gente merecer, mesmo se a gente não pedir, eles nos dá uma identidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos participantes nós somos cidadãos da Terra Celestial. Assim, Deus é Deus. E ele não Sim, precisa da gente. Não é mais ou menos isso? Ele não precisa da exatamente. gente. Então, se Deus é Deus e não precisa da gente, aí a gente se pergunta assim: por que, Senhor, que o Senhor nos ama, então? Né? Por que o Senhor. Que a gente tem que fazer parte dessa comunidade espiritual, né? Exatamente. E aqui também, na lição, ele menciona assim, né? Qualquer discriminação é abominável a Deus. Aos seus olhos, todos têm o mesmo valor. Então a gente sempre volta em todos os outros temas, né? Às vezes a gente tem um pouquinho de preconceito, alguma coisa assim. Mas Deus, ele ama a todos, independente daquilo que ele faz, daquilo que a pessoa é. Independente da placa da igreja, da denominação, de onde ela mora, cor, raça, etnia, ele ama você independente daquilo que você faça. Ele tá ali, ele te ama e ele morreu por você e por mim também. Amém. Mesmo a gente não merecendo, ele fez esse sacrifício por amor. E no finalzinho ali de sexta-feira, assim, voltando, né, na parte sobre a graça, ele traz um textinho que eu acho muito bonito, que fala assim: a maneira mais eficaz de instruir os gentios que não conhecem a Deus é por meio de suas obras. Deve estar pensando assim, ué, uma hora graça, outra hora obra, fica um pouco confuso, né? Mas assim, nós que conhecemos a mensagem, nós somos salvos pela graça. Porque o amor de Cristo nos basta. Sim. Agora, aquela pessoa que não tem esse conhecimento, muitas vezes, eu me baseio nessa parte muito com a parábola do bom samaritano. Uhum. Então, ele não conhece, a pessoa não conhece, mas ela faz uma boa obra, ela ajuda alguém com amor, com pureza, com aquela bondade de Cristo. Cristo vê aquilo e é pelo aquele amor que ele depositou, pelaquela obra boa que ele fez, ele é salvo. Porque Que ele bacana. não conhece. Então, quando você conhece, você é salvo pela graça. Quando você não conhece as suas obras, é derramada graça sobre as suas obras. E se a gente olhar a história de Jesus, né? Jesus, ele primeiro fazia uma obra com a pessoa. Ele Sim. atendia a pessoa. Depois ele mostrava o amor do Pai, não é? Vocês devem viver muito isso na comportagem ali na praia, né? Sim. Primeiro você tem que oferecer algo que interesse para aquela pessoa. A questão de saúde, né? A Sim. questão, às vezes até a questão de autoajuda, que a pessoa encara como uma autoajuda. E aí depois você vai acabar introduzindo o evangelho. Eu entendi essa parte da obra. Sim, é uma coisa muito bonita, assim, na comportagem eu falo assim, né? A gente sabe do agir de Deus, mas na comportagem a gente sente, a gente vive, assim, as obras de Deus. A gente vê, a gente pode tocar. E, assim, é um ministério lindo também. Sim. Bacana. E, assim, a missão da igreja não é julgar ainda quem não chegou, né? Mas sim estender a mão. Sim. O convite do evangelho é para todos, não é, Fábio? E a gente estava até comentando qual que é a distância que Deus está da gente? Qual que é a distância que Jesus está da gente? Às vezes a gente fala que, parece que eu faço uma oração, não passa do teto. Mas na verdade o Senhor está do seu lado. Ele está Sim. do seu lado a distância apenas de um braço. Sim. Para que você peça ajuda, né? Sim. E essa frase que você falou é uma frase assim que a minha avó ela costumava dizer assim:
É a distância de Deus, é a distância que você quer. A distância que você quer que Deus tenha de você é a distância que Ele É está. verdade. Ele pode estar dentro de você, Ele pode estar do seu lado, Ele pode estar distante. Depende daquilo que você pede. Que bacana, que bacana. E essa parte de hinduísmo e a parte de Jesus, o cenário global da lição da semana, eu acho que vem trazer o seguinte pra gente, que o hinduísta, ele acredita em algo que tem que lutar para você conquistar. Sim. E Jesus te oferece para mim algo que ele te dá de graça, como o Fábio falou. Algo que ele te dá de graça. E aí vem a questão do bem e do mal, né? Ser bom ou ser ruim. Eu não tenho que ser bom para conquistar algo. Eu, na verdade, vou ser bom porque Jesus já me amou. Porque Jesus já trouxe para mim algo de bom. Né? E aí o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, não é isso, Fábio? É de graça, mas o preço pago foi imensurável. Porque foi a morte do próprio Deus. Quer dizer, o próprio Deus morrendo para a criatura. É um mistério a salvação. Exatamente. O Criador se fez carne para poder, primeiro, não ser julgado e entender a criatura. E segundo, por amar. Né? Que o Senhor possa abençoar, né, essa nossa semana. Esse aqui foi um estudo da nossa lição da semana. Né? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu vou falar que eu vou deixar o link da lição aqui para você acompanhar.